Deus abençoe, irmãos. Vamos ler uns versos conhecidos para nós termos uma mensagem. Hoje em Mateus 28, versos 18 e 19. Mateus 28, verso 18 ao 20. Vamos aproveitar o final da leitura também. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-vos guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Grande Pai, novamente estamos diante de Ti e carecemos de Ti para cada mensagem que pregamos. Temos que ter Tua direção para que o povo possa tirar um bom proveito desta palavra. Não é pela sabedoria do homem, pela capacidade humana, mas pelo Espírito do Senhor. Fale conosco, ajuda-nos cada dia mais a ser humilde e a estar debaixo da Sua onipotente mão, que é o Seu poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar-nos. Uma ressurreição no entardecer. Bom, a gente sempre usa os parágrafos que o profeta já pregou, porque mesmo com a mensagem o povo já não crê. Se não tiver mensagem, piorou. Mesmo com a Bíblia, os pentecostais não crêem até hoje, nem no batismo. Pensa bem se não tivesse Bíblia para isso. Então, quando se fala de uma ressurreição no entardecer, porque é o tempo da ressurreição. Interessante que a ressurreição, nós temos uma no amanhecer e outra no entardecer. Não é à noite. Isso é bom guardar. É entardecer, amanhecer e entardecer. A gente tem alguma coisa que é muita escritura que vai vindo no momento e a gente tem que ir atrás dessas escrituras. Mateus capítulo 4, verso 16, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Isso daqui foi no amanhecer. Em Jerusalém, o entardecer é na América do Norte. Então, a luz que raiou naquele tempo, com a mensagem do Filho, que o Filho é a luz, o Filho também é um sol, que vem iluminando o povo, iluminando a terra. Como o irmão Brana disse, que naquele dia houve uma saída dupla de sol.
Saiu o sol da manhã e logo apareceu Jesus, também o sol. O Filho era o sol que ele veio no despontar, no amanhecer do sol da manhã do primeiro dia da semana. Então é bom, só de falar isso, eu acho que cada pessoa, os pregadores, obreiros, se a gente já dá o começo e o fim, eles fazem o meio. É fácil, porque quando eu tomo o começo aqui, me vem tudo até o fim. Então acho que cada pregador, eles têm esta facilidade, porque já foram usados por Deus para isto, e ungidos para poder pregar esta mensagem. A unção de Deus vem sobre toda a carne, que é outra coisa que eu queria dar um toque, porque o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne, isso quer dizer, toda. Se fosse só sobre a carne do judeu, não era toda a carne, mas o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, então é sobre os gentios. O Espírito derramado sobre toda a carne. Como aqui nós lemos, vocês vão e ensinam as nações, não a nação. Então, quando Deus termina com o povo e começa com outro, termina com uma língua, com um idioma e começa com outro, ele terminou com o hebraico e começou com o grego. Mas enquanto ele tinha seus 3 anos e meio de ministério, naqueles 3 anos e meio, foi um evangelho pregado para os judeus. Ele mesmo ensinou isso. Cada coisa que eu falar, se eu conseguir a escritura aqui para te ajudar, eu vou deixar a escritura ir falando para nós, que é muito bom, não é? Capítulo 10 de Mateus, verso 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E mandou eles pregar: é chegado o reino do céu. Como nós falávamos no culto anterior, sobre o reino do céu, as chaves do reino, você vê que aqueles discípulos já tinham uma mensagem para pregar para eles: é chegado o reino dos céus. E se eles fossem esperar o reino do céu lá para frente, mas a mensagem de Cristo era o reino do céu para aquele dia. Por isso ele ensinou: vocês devem orar e venha a nós o teu reino, que é o reino do céu. Venha a nós, e aí vocês terão luz. Vocês não serão apenas crentes, vocês não serão apenas católicos, batistas, metodistas, assembleanos, pentecostais. Vocês não serão apenas da primeira e segunda etapa, mas vocês terão a luz, a mensagem completa. Mas ele falou para os seus discípulos: vocês não vão pelo caminho das gentes, que eram os gentios. Então o evangelho naquele tempo, já aprendemos isso, que foi pregado aos judeus. Mas quando Jesus ressuscitou, ele tinha uma outra mensagem. Por isso, quando você chega no entardecer, você tem que ver uma outra mensagem. Se você tem uma mensagem antes, você não pode querer usar a vida toda aquela mensagem quando chega outra. Então, a mensagem que trouxe a primeira ressurreição, e que nós fazemos parte da primeira ressurreição, a gente tem 2 selos. Nós temos um selo da primeira ressurreição e da segunda ressurreição. Aqui, dessa ressurreição agora, né? Porque daquela primeira do tempo de Jesus e desta agora que estamos tratando. Mas a Bíblia chama de primeira ressurreição esta daqui, porque ela é primeira, porque ela vem desde Cristo até aqui. Só que
para poder você chegar à ressurreição, você tem que encontrar uma outra mensagem que as pessoas não dão conta de ver, que é o entardecer. Querem serem salvos, querem chegar aos céus, querem ser raptados, tudo com uma só mensagem. E não vão, porque o irmão Brana diz que o que nós temos não dá nem para a cura divina. Temos que receber os 7 trovões, que nos dará fé de arrebatamento. Agora, ele disse isto quando estava pregando ainda o primeiro selo. E quando termina os selos, a fé de rapto, de arrebatamento, de ressurreição, está tudo ali. Você não pode colocar em outro lugar. Conforme nós vamos falando aqui, você vai notando. E o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, mensagem, voz de arcanjo, ressurreição, trombeta de Deus, ajuntamento para o rapto. Então, todas essas coisas têm acontecido. O ajuntamento está chegando a esta hora. Estamos sendo ajuntados para ser raptados. Mas se nós esperamos numa ressurreição futura, não, todos aqueles que durante as eras partiram, eles partiram crendo na ressurreição passada. Eles partiram crendo na ressurreição de Cristo. E esta é a mensagem que trouxe a ressurreição no amanhecer, onde houve luz. Eles estavam sentados em região e sombra da morte, mas resplandeceu Jesus, a luz. Nós estávamos assentados também em região e sombra da morte, mas no entardecer resplandeceu a luz do entardecer. Não pode resplandecer luz do amanhecer no entardecer. O entardecer é o pôr do sol. Então nós todos já aprendemos que a América do Norte foi que cumpriu esta parte do entardecer. Hoje estamos além do entardecer. As pessoas não entendem, porque no entardecer Mombrana nasceu, no entardecer foi a mensagem de Mombrana, o entardecer foi a mensagem, o sinal foi no entardecer, a meia-noite foi a revelação dos selos, foi a abertura da palavra, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, Mateus 26, 5, né? É isso mesmo? Mateus 26, 5, talvez eu fale o contrário. Mas aí vem essa luz, Cristo, mas à meia-noite foi o esposo. Agora já estamos chegando, presta atenção, andaram desde o amanhecer até o entardecer com a mensagem do amanhecer. Uma segurança de ressurreição que diz o próprio São Paulo que nós fomos ressuscitados em Cristo. Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Você ressuscitou com Cristo e nem morreu ainda. Você vê que isso é fé. Se já ressuscitaste com Cristo. Buscai as coisas que são de cima. Se eu disser para vocês, se vocês já ressuscitaram com a mensagem do entardecer, buscai os trovões, buscai o novo nome. Eles não querem isto. Mas esta é a mensagem do entardecer. Você teve a mensagem do amanhecer, mas nós não temos só hoje mensagem do amanhecer. Hoje nós temos a conclusão do dia, término do dia, do amanhecer ao entardecer, foi a mensagem do profeta. E tão claro que o irmão Brana pregou na mensagem do profeta do século XX, que quando o irmão Liveiro escreveu, o irmão Brana que citava aquilo para o irmão Liveiro escrever, ele mostrou que Zacarias capítulo 14, verso 5, 6 e 7, era o nascimento do profeta. Que foi o nascimento do profeta. E quando você toma a mensagem do irmão Brana, o sinal, ele diz, este é o entardecer para mim.
o entardecer para a minha mensagem. A gente tem que notar essas coisas. Tem o entardecer que ele nasceu, tem o entardecer que ele pregou. E quando ele pregou a festa das trombetas, ele diz, são 12 horas, que era meia-noite. Ele não falou 24, ele falou 12 horas. Isto era meia-noite. E citou, aí vem o esposo. Então o esposo vem exatamente à meia-noite. E nós estamos agora no declínio outra vez. Começou no amanhecer, declinou ao entardecer, começou do entardecer e está agora declinando ao amanhecer outra vez. Então é o meio de Deus falar conosco nesse tempo. Agora temos que ter uma mensagem que produz uma ressurreição. E a gente sempre pensava que a mensagem que produz a ressurreição é aquela que veio lá do tempo de Jesus. Aquela trouxe a ressurreição deste povo das eras. Mas quando chegou no entardecer, você tem outra luz, que é o mesmo sol. É a mesma luz, mas ela é de caloria diferente. Mas é uma luz que vem manifestar e é num outro homem. O amanhecer é o homem Jesus, o entardecer é o homem Brana. Entendi? Aí você vê Deus em Jesus e Jesus em Brana. É tão simples para você poder notar essas coisas e caminhar desde o nome ao novo nome. Você não pode ter novo nome em Jesus. As pessoas são pagãs, elas são incrédulas. Tem uns que dizem o novo nome é Jesus. Como que o novo nome é Jesus? Jesus é do amanhecer. Novo nome foi pregado depois que Jesus subiu, desceu no Apocalipse e falou para nós. Ele havia anunciado lá atrás, mas aquele novo nome não era para o seu dia. Para o seu dia era o nome. O meu povo saberá o meu nome. Mas depois ele mostrou, pelo mesmo profeta Isaías, que o meu povo conhecerá o meu novo nome. Através da justiça, da mensagem do último dia, o povo conheceria o novo nome. Então, se nós temos um nome num homem, nós temos um novo nome num homem também. Não pode ser o mesmo homem Jesus, porque o homem Jesus morreu e ressuscitou. Ele não podia ser Jesus no entardecer. Quando o povo falou em professar a fé deles no William Branham como Senhor Jesus Cristo, William Branham parou de pregar. Ele estava certo, porque não era Senhor Jesus Cristo, era Senhor Branham. Mas ele não podia nem falar essas coisas. Mas ele deixou pregado. Ele não falou Senhor Branham. Ele chamou a mensagem do último dia de Elohim. Elohim é Senhor. Você vai fazer o quê? É só juntar as coisas e formar o quadro. Se você forma um quadro errado, você vai para o inferno. Mas se você conseguir fazer o quadro ser formado da forma certa, aí você tem o céu a seu favor. Não adianta nada eu querer fazer uma mensagem para dizer para vocês, estou pregando uma mensagem nova, e agora a ressurreição no entardecer. Uma ressurreição no entardecer. Mas como há uma ressurreição no entardecer? Se ela veio desde o amanhecer, e os nossos queridos já partiram, e só conhecendo a mensagem do amanhecer, eles ressuscitarão exatamente com a mensagem do amanhecer. Mesmo aqueles que morreram sem conhecer que Pai, Filho e Espírito Santo é Jesus Cristo, e eles são eleitos naquele dia, eles ressuscitarão, porque eles não tinham ouvido nenhuma pregação. Mas depois de 1970 é que o Brasil e as nações vizinhas, 7 nações vizinhas, quando Deus falou isso em 61, na mensagem conferência ali nos Estados Unidos, ele estava falando uma coisa que você precisa entender. Ele está falando da mensagem nesse dia no Brasil. Então ele não estava falando de um idioma inglês. Entende? O meu servo que vai para o Brasil. Então não é idioma inglês, o idioma é português.
É só você ler a visão e você vê aí, Deus veio através do irmão Martins, trouxe a mensagem, espalhou através do pastor Joaquim a mensagem no Brasil e 7 nações vizinhas, e foi dito que seria uma mensagem como um evangelismo para estas nações. E foi, e aconteceu. Mas na hora da meia-noite, a meia-noite é a terceira etapa. Todo mundo sabe, à meia-noite vem o esposo. Na hora da meia-noite, teria que ouvir uma mensagem dizendo para o Brasil. Aí veio o esposo. E vocês, ao ouvir a mensagem, então, creia naquela mensagem, se você é daquela mensagem. E se você é daquela mensagem do entardecer, você é preparado com a luz do entardecer. Se a luz do amanhecer servisse para ressuscitar o povo no entardecer, para que profeta? Para que Deus falar outra vez em Filho do Homem? Se a mensagem do Filho do Homem, Jesus Cristo, no amanhecer, era o suficiente para a ressurreição do entardecer, para que Jesus falar em São Lucas 17, 26 a 30, que viria o Filho do Homem nos dias idênticos aos dias de Noé e nos dias de Ló? Quando ele fala isso é porque, se tem o Filho do Homem, tem uma mensagem, tem algo que vai produzir, será produzido através daquela mensagem. E o que é? Fé de arrebatamento. Até ali você tem fé de salvação, fé de cura divina, fé para o perdão dos seus pecados. Mas fé para arrebatamento seria no entardecer, na vinda do profeta William Marion Branham, 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Você não tem fé para arrebatamento crendo no pentecostalismo de hoje. Pulos, gritos, apenas curando os enfermos, o físico e não curando a alma. Que eles têm cura para físico, e Deus dá isso aí. O Espírito dele é derramado sobre toda a carne. Os gentios está cheio de cura divina. Os gentios está cheio do Espírito de Deus. Tudo sobre a carne. É os gentios. Todos os gentios. Mas aí vem uma mensagem que veio do entardecer. Amém. Deixa eu ler aqui alguma coisa para você. Para começar, o título foi extraído daqui, 52, ao nascer do sol. Finalzinho do parágrafo. Que mensagem tremenda. Com razão temos tido um mundo cheio de trevas teológicas. Porém, haveria de haver luz novamente no entardecer. Haveria uma ressurreição no entardecer. Haveria luz no entardecer. Então, o irmão Branham falando disso aqui, era a mensagem do dia. Era como nós falarmos hoje, João, come o livrinho. Não é a mensagem de Lutero, não é a mensagem de Wesley, não é a mensagem pentecostal, não é a mensagem do 7º anjo. Senão estaria ali, o 7º anjo comia o livrinho. A palavra está ali, para João, vai ao anjo. O anjo que tem o livrinho é o 7º anjo. É João indo ao anjo. Então aqui há uma ressurreição no entardecer. E a ressurreição, no final vocês vão ver que a ressurreição aconteceu lá atrás, no tempo do entardecer. Você quer uma ressurreição agora? Mas a ressurreição não deu ainda. Não deu na nossa mentalidade. Quando Paulo diz que nós estamos ressuscitados com Cristo, ele diz, mas como? Ressuscitados? Nós estamos, nem não morremos ainda. A questão que era espiritual. E agora, esta ressurreição que tem acontecido não é somente espiritual. Nós temos a espiritual, mas você não pode ficar sem a física. Só que a física não apareceu, mas nós já temos uma mensagem que mostra para nós a ressurreição no entardecer. Se eu tenho uma mensagem de ressurreição no entardecer, não adianta eu querer ser preparado com a mensagem que me deu luz no amanhecer. Gente, isso é tão claro, mas é difícil para as pessoas que não são eleitas entender. Por quê? Porque o próprio Jesus falou que da luz do entardecer ele não sabia. Foi Jesus que falou, Mateus 24, 36, daquele dia e hora,
nem os anjos. Você tem que ver que nem os anjos do céu, nem o Filho. Se eu quiser enumerar aqui, você diz, mas tem escritura, tem mensagem? Isso é se você quiser. Nem os anjos, ele diz que sabe. Jesus falou, nem os anjos sabem. Paulo soube. Irineu soube. Ele não eram anjos, a Bíblia chama anjo da igreja que está em Esmirna, em Pérgamo, certo? Eles eram anjos, mas os anjos não sabem. Mas é anjo do céu, e quem disse que ele já não tinha partido? E quando eles vieram da eternidade? Eles vieram da eternidade, e você vai notar que tem um ali que é especial. Para o irmão Brana foi especial, extraordinário. Tinha o peito para frente, era robusto, não era um magérrimo, era robusto. Esse era o anjo que o irmão Brana admirou. E de quem era aquele anjo? Do irmão Brana. Era o 7º anjo, que ele viu, que era robusto, que era forte. Ele diz, ele é quem tinha este selo. Era aquele anjo teofânico, 7º anjo, que tinha o 7º selo. E por isso ele desceu e se materializou. Cristo, mistério de Deus revelado, 101 ou 207. Vocês têm notado aquele anjo à direita, quando ele estava descendo e tomando forma, isto é, se materializando, aquele anjo era exatamente o 7º anjo. Estava à direita, porque Cristo estava no centro. E agora aquele anjo, diz o irmão Brana, 152 do 7º selo da antiga tradução, era ele quem tem o 7º selo. E no 201, 202, ele diz, e voou para mim, voou para o profeta. Então são coisas que nós não temos que discutir, nós temos que crer. A ressurreição não dará apenas em você crer que Jesus é curador, salvador. A ressurreição não dá para você ser ressuscitado com o evangelho quadrangular. Jesus salva, cura, batiza e voltará. Por quê? Porque ele já voltou e alguém sabe? Não. Mas por que eles colocaram voltará? Pensando no arrebatamento. Mas como é que ele voltaria primeiro? Como filho do homem. Ninguém sabia nada sobre isso. No tempo da Aimee Semple McPherson, da cruzada ali nos Estados Unidos, estava o profeta pregando contra a mulher pregadora, e ela era a fundadora daquela igreja, e ela era uma mulher abençoada naquele dia. Mas não podia ter a luz que o profeta tinha. Não podia alcançar a luz dessa revelação, que nem o povo da mensagem conseguiu alcançar. Como que ela ia alcançar? Então vocês notam que quando Deus tem algo a fazer, enquanto Ele não fizer, você não sabe. Mas quando Ele fizer, se Ele não faz, não há ninguém para copiar. Mas se Ele faz, aí aparecem os copiadores. Por isso Deus falou para o irmão Brana, não diga a ninguém, esta é a terceira puxada. Então não houve cópia. Vocês podem ver que não houve cópia, até o ano 2000 não houve cópia. Vivemos no deserto, comendo o que nós recebemos durante o deserto de 40 anos, saindo das denominações. E aí foram morrendo, os mais velhos foram morrendo, porque se tornaram incrédulos com respeito à palavra. Aí Deus vem e traz uma mensagem que introduz a terceira puxada que nós não sabíamos. Ninguém sabia, eu fui de lá, ninguém sabia sobre terceira puxada. Estava tudo no ar, ninguém sabia sobre 7 trovões, estava tudo no ar. Hoje tem uns aí que eles têm copiado, aí eles começam a saber, porque já veio a nota verdadeira, já apareceu, filho, agora você copia, faz uma falsa para você. Isso mostra que você é do Paraguai mesmo. Então, você precisa de uma mensagem real.
uma mensagem real. Você precisa de uma mensagem que dá valor e que mostra o valor da palavra. Agora vocês pensam bem, se nós fôssemos olhar em dinheiro, em valor da moeda, o nosso dinheiro está baixo. Nós precisamos por aí de R$3,70 para comprar $1 hoje. Certo? R$3,70 para comprar $1. O dólar está forte no dinheiro, mas não tem nada a ver com o espiritual. Por quê? Porque aqui está o real. São coisas muito simples. Entende? Não, é o valor. Não, isso não vale. O que vale é o real. Aqui é o espiritual. É o real que vale. A nossa moeda pode cair também a qualquer tempo. É baixo, né? Pode cair. Só que estamos falando do nome. Real. Existe algo? Não sei, deixa aí, deixa voar aí por aí. Mas está aí, está no nosso país. Entende? E a mensagem que tem valor espiritual. A moeda não tem valor financeiro, mas tem valor espiritual, que é a palavra. Então você está vivendo neste dia, quando a ressurreição aconteceu e eles nem ficaram sabendo. Mas no dia que Jesus morreu também, os mortos ressuscitaram. Está na Bíblia, Mateus 27, 51 em diante. Os mortos ressuscitaram, mas não saíram do sepulcro. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele. Eles ressuscitaram, mas não saíram do sepulcro. Então, eu não tenho dificuldade de crer que a ressurreição foi quando aquele grande estrondo aconteceu lá na América, que Deus estava falando com o irmão Branham, aquele grande estrondo que aconteceu. Eu não tenho nenhuma dificuldade de crer que a ressurreição aconteceu. Mas os mortos não saíram do sepulcro. Mas houve uma ressurreição. A Bíblia diz que houve uma ressurreição naqueles dias de Jesus. Mas eles saíram do sepulcro depois que aquele mensageiro, Jesus, saiu do sepulcro. A gente vai pregar isso e dizer, mas daí também é uma mensagem que está parecendo ressurreição isolada, né? Porque os mortos sairão do sepulcro quando? Quando o mensageiro sair. Foi assim com Jesus. Leia Mateus 27, verso 51 em diante. Foi assim com Jesus. É assim com Branham. O que acontece? Qual mensagem? Foi Jesus, saiu e pregou uma mensagem de ressurreição, ou ele já tinha pregado a mensagem da ressurreição? Já tinha pregado. Ele falou para Marta, Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Mas ela viu o irmão dela morto. E ele diz, eu sou a ressurreição. Aí Marta precisou de converter e crer. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Isto é, a glória de Deus para ela, naquele momento, se ela cresce, era ver o irmão defunto de 4 dias vivo. Esta era a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então, e ela creu e viu o irmão ressurreto. E você sabe a glória de Deus? Catou uma pedrinha e jogou para você. A glória de Deus está para manifestar. E aí, dentro de poucos dias, quase afundou o Alasca, quando William Branham fez isso. É coisa muito simples que tem acontecido. Só que as pessoas, eu não vi nenhum morto ressurreto. Mas nos dias que Jesus morreu e eles ressuscitaram, ninguém viu também. A Bíblia diz isso, saindo do sepulcro depois da ressurreição dele. Então as pessoas têm que entender, ressurreição é uma coisa, sair do sepulcro é outra. Você ressuscita quando você crê. Você sai do sepulcro quando o seu mensageiro levanta. Entende? Aí você levanta. Quem vai levantar com Lutero? Quem creu em Lutero? Quem vai levantar com Wesley? Quem creu em Wesley?
Quem vai levantar em branco com brana? É quem creu em brana. Agora, não é quem creu na primeira e segunda etapa. A primeira e segunda etapa não tem mensagem de entardecer. Irmão Branham diz, não é a minha mensagem. Ele mostrou, não é. Cura divina não era a mensagem dele. Ouvi, mas agora vejo, 201, que não era a mensagem dele. A mensagem dele viria após a cura divina. E essa foi a revelação dos selos. Mas eles não creem nisto. E é isso que dá a ressurreição. É quando você crê nisto, é que você pode crer na ressurreição. É quando você crê nisto que você pode dizer, eu tenho fé de rapto. Fé de rapto não é emoção, fé de rapto não é ler a mensagem. Fé de rapto não é carregar a mensagem. Fé de rapto é você dizer, eu creio que Deus veio em carne em William Branham. Eu creio que Deus teve um novo nome e este é Branham. Eu creio que os 7 trovões foram revelados através do ministério de William Branham. Estão todos revelados nos selos. Isso é fé, eu creio. Isso é fé. Não precisa pular, gritar. Agora, isso daí te dá segurança. Eu creio nisso daqui. Amém? Bom, a gente vai lendo. 57, ao nascer do sol, na manhã da ressurreição, ele não ressuscitou o sol. Mas também ressuscitaram juntamente com ele seus beneficiários. Se eu falar isso, as pessoas creem da forma errada. Mas esta é a verdade. No entardecer da ressurreição, ele não ressuscitará só, mas todos os que foram beneficiados com a mensagem que ele pregou. Porque nós somos seus beneficiários. Somos beneficiários da mensagem de Branham. E a mensagem de Jesus me salvou, me curou, me perdoou. Mas a mensagem do 7º anjo veio revelar o que o amanhecer não podia revelar. A luz do entardecer veio trazer para mim uma luz que o amanhecer não podia dar. Uma caloria que o amanhecer não podia dar. Discute com a Bíblia, discute com o profeta, discute com Zacarias 14, 6 e 7. Leia o que o William Branham fala sobre isso. Povo da mensagem, vocês precisam só de crer na mensagem. Está aqui, ó. Mas na manhã da ressurreição, ele não ressuscitou só, mas também ressuscitaram juntamente com ele seus beneficiários. Eles estavam em Cristo, em sua crucificação. Vai pensando, vai fazendo um quadro. Eu estava em Branham quando ele pregou os selos. Aí você, não, eu vou falar assim, eu estava em Cristo. Eu também estava em Cristo. Mas a ressurreição e a fé de rapto não te dá quando você está no Cristo do amanhecer, e sim no Cristo do entardecer. Cristo é unção. Eles estavam em Cristo na sua crucificação e também estava nele em sua ressurreição. Nós somos seus beneficiários, falando de Cristo, havendo sido vivificados depois de haver estado morto em trevas, mundo entenebrecido pela incredulidade. Esse naquele tempo foi um mundo escuro, negro, entenebrecido pela incredulidade, ou mundo entenebrecido pela escuridão. Outra vez é o entardecer. E aí tem que ter eleito que vê a luz. Um povo que estava sentado na região e sombra da morte, no tempo do amanhecer viu a luz. Um povo que estava sentado na região e sombra da morte, no entardecer, com a mensagem luterana, wesleyana e pentecostal, viu a luz. Branham. Alguém diz, a luz é Jesus. Jesus diz, vós sois a luz. Você não tem que discutir com isso, de que a luz foi só Jesus. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Ele diz dele, eu sou a luz do mundo. Mas logo ele diz, vós sois a luz do mundo. Branham era a luz do entardecer. Vós sois a luz do entardecer. Nós temos uma ressurreição garantida pela luz do entardecer, não apenas pela luz do amanhecer.
para nós está claro, mas tem tanta gente que diz, não estou entendendo nada. O menininho vai rir. Mas eles têm que sorrir, eles não entendem nada mesmo. Eles não entendem a semente da serpente, eles não entendem o batismo em nome de Jesus Cristo, eles não entendem que Jesus mandou, depois da ressurreição tinha uma outra mensagem, depois da abertura dos selos tem outra mensagem, eles teriam que ver isso. Olha a mensagem para todas as nações, foi quando? Depois da ressurreição. É outra mensagem. Depois da abertura dos selos, é outra mensagem. O Cordeiro saiu do trono. Antes, o Cordeiro está no trono. Depois, o Cordeiro saiu do trono. Teriam que ver isto. Agora, Deus nos abençoa porque nós temos facilidade para ver. Sem sabedoria humana, sem estudo, sem formação. Porque o homem, quanto mais formado, mais absurdo ele é. Você aprende com ele lembrando isso daí. A gente tem que tomar cuidado da inteligência da gente. Eu sempre pensei, eu queria ser um homem inteligente. E aí eu logo penso, mas você é burro mesmo, meu irmão. Como é que pode? Porque eu acho bonito o homem inteligente. Você já pensou bem? Mas Deus tem, você pensa bem, um cientista com o QI de mais de 150, 160. E toma uns aí que está com 30, 50 de QI, o quociente de inteligência fraco, baixo, não entende a coisa direito. E transfere isso agora para o espiritual. Quando você é revelado, o seu QI espiritual é mais de 160. É aí que você tem presidentes. Mas ele era da roça, ele era isso, ele era aquilo. Mas como é que chegou lá? É o QI. Olha o Pedro, não sabe ler nem escrever esse rapaz. Como que ele chegou a ser bispo da igreja de Jerusalém? Não era o QI natural de Pedro, o seu quociente de inteligência natural, não era dos seus estudos, porque ele não tinha, era o QI espiritual. Jesus viu isso nele. Jesus viu, você fala comigo, mas não tem um que nem você, vai lá. Eu estava notando assim na leitura que o Pedro e o João, o Pedro podia ter problema, mas, e vendo Pedro, aquele discípulo que recostava ao peito de Jesus, ele não ficou enciumado. Ele não ficou enciumado. Jesus disse, convém que ele fique até que eu venha. Vocês não pensam nada diferente hoje, irmão, porque já veio. Tá? Vocês têm, talvez pensem assim, ó, falar alguma coisa, né, irmãos? Tem que falar, né? Eles pensam assim, João, eu já escutei pregação, vocês tomem cuidado, não é certo. João não vai morrer. Jesus não disse que João não ia morrer, mas disse que ele não partiria sem ver aquelas coisas do reino, a vinda. Isso nós já vimos. Não é o rapto, entendeu? Se você tiver uma mentalidade dessa a respeito de João, tira ela, que está errada. João não vai morrer. Aí depois João morre, você fica chupando o dedo. Quem é que quer morrer? Ninguém. Nem o João quer morrer. Pergunta para o João se quer morrer. Ela já morreu, já foi. Então, o que Deus faz, você precisa ter escritura para aquilo. Eles não entenderam, nem os discípulos entenderam quando Jesus falou sobre isso. Que ele não ia partir sem ver o reino. Aí depois Jesus pega Pedro, Tiago e João. Vamos para o Monte da Transfiguração. Aí eles viram Jesus no seu reino. Mateus 17. João, Pedro, Tiago e João viram Jesus no seu reino.
Não apenas nesse reino do sétimo anjo, no seu reino de Moisés, de Elias, no seu reino, ele viu o milênio. E depois eles vão tropeçar. Mas vocês têm que ver estas coisas. Sem isto, como que nós vamos no arrebatamento sem ter estas coisas? E você vê o que nós pregamos, um indulto como nós. Você tem que saber que não é nós, é Deus. A mensagem é Deus, entende? Porque como pode um indulto como nós pregar essas coisas que os grandes teólogos, cientistas e tudo mais não conseguem ver isso daqui? Porque o Pedro enxergou, porque os outros não enxergaram. Moço, eu estou achando bom que o tempo já foi. Nós somos seus beneficiários. Amém. Deixa eu partir aqui mais um pouquinho, porque tudo isso daqui é bom mesmo. Já falei do Espírito ser derramado sobre toda a carne, e você pode encontrar também que o Espírito derramado sobre toda a carne é os gentios. E o escritor de Atos dos Apóstolos era Lucas, um grego gentil. Deus começou fazendo a coisa do jeito que tinha que ser feito, filho. Quando o povo tinha uma promessa de receber o Espírito de Deus sobre toda a carne, o que eles estavam fazendo em Jerusalém? Você vai a Atos 2, 8 a 11. Eles estavam ali em Jerusalém, aquelas nações, todas em Jerusalém, quer dizer, nações, povos em Jerusalém. Olha o cumprimento do que Jesus diz em Mateus capítulo 28, verso 17. Ele diz: todo poder me é dado no céu e na terra. Se tivesse um pai além de Jesus, seria impotente. Porque todo poder, por que Jesus diz todo poder me é dado? Porque o Pai que está em mim é quem faz as obras. Você não tem todo poder se aquele que tem poder não está em você. Todo poder me é dado, porque eu venci. É isso, eu venci, podia dizer Jesus, eu venci a sepultura, eu venci a morte, eu venci o inferno. Todo poder me foi dado. Se tivesse um Espírito Santo fora de Jesus, estava sem poder. Oh, povo trinitariano, como vocês podem crer numa doutrina maléfica desta? Que o Espírito Santo é uma terceira pessoa. O Espírito Santo é o Pai, é Deus. Maria concebeu do Espírito Santo. Maria não concebeu de uma terceira pessoa e gerou uma segunda. Se Maria concebesse de uma terceira, obrigatoriamente geraria uma quarta. Ela concebeu do Espírito Santo, que é primeiro e último, para poder gerar o Filho, o corpo, no qual foi o templo daquele Espírito que o gerou. Deus gerou e entrou nele. Este era o templo. Mas aí você vê as nações, uma mensagem depois sendo pregada para as nações. Antes é só para os judeus. Tem aqui, se você quiser ler, estava escrito lá em hebraico, grego e latim, São João 19, 20. Então é os idiomas. Ele tratou com o hebraico. Eles rejeitaram ele. Ele morreu, levantou. Agora não é hebreu mais não. Ide, ensinai as nações. Já não é a nação seria judaica. Ide, ensinai as nações. Então Jesus já estava dando uma mensagem diferente do que ele tinha pregado antes. Qualquer um podia pular e gritar e dizer, não pode. Ele falou que tem que pregar só os judeus. Agora ele ressuscita e diz, vai, pregue e ensine todas as nações. Não só os judeus,
Amém. A irmã Brana vem aqui hoje, tem descobrido essa escritura, 134. Agora veja, ele fez isso ante os judeus e os samaritanos. Ele discerniu a intenção, o coração da samaritana. E ele fez isso diante dos judeus, dos samaritanos. Aí ele diz aqui, porém nunca ante aos gentios, nunca na presença dos gentios. Então, ele prometeu que faria para os gentios depois da ressurreição. E ele veio cumprindo isso naquele dia de Pentecostes, quando todas as nações reuniram em Jerusalém, partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha. Tudo gentio, nações. É o cumprimento daquilo que Jesus tinha dito em Mateus 28, 19. E de ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai. Ensinai as nações. Não é chegar lá e batizar eles falando do Pai, Filho e Espírito Santo, não. Ensinar o que é Pai. Pai é Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo, Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pedro, no dia de Pentecostes, batizou o povo em nome do Senhor Jesus Cristo, ou em nome de Yehoshua, de Yeshua. Mas na versão de Lucas, o grego, o gentil, ele batizou em nome de Jesus. É Jesus, que era o grego daquele dia. Dizendo, não, mas tem que ser. Deus parou de tratar com o judeu. Sabe quando Deus começou a voltar a tratar com o judeu? Depois que eles mataram Jesus, agora em 48. Em 1948. Que Deus começou a levar eles para a terra. E nesse tempo, o 7º anjo estava na terra. Eu não tenho muito tempo mais para isso. Nós, os gentios, éramos selvagens naqueles dias, e as outras nações carregavam o garrote sobre os ombros e adoravam ídolos, né? Carrega um pau nos ombros, adorando ídolos. Eu quero deixar isso daqui para encerrar, porque creio que já dá para a nossa meditação. 120, o intervalo, mas esse intervalo é de Goiânia. Você tem que ver outro, que eu não estou com a última tradução. Então eu tenho mais facilidade com essa daqui, está tudo grifado, o 120, para mostrar para você. Aí nós teríamos, meu Deus do céu, a gente teria que aqui, ó, São João 11, 25, 26. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, você tem que comer carne e sangue no amanhecer, carne e sangue no entardecer. É difícil, não é? É difícil, você tem que comer. Carne e sangue é uma mensagem que vem através do homem. Carne e sangue. Aí eles pensam que é comer. Até naquele tempo eles estavam pensando que era comer um pedacinho de carne de Jesus. E os 70 falaram, vamos embora. Esse homem aí está problemático. Mas comer a carne e beber o sangue é ouvir a mensagem de um homem do dia. E se comer carne e beber sangue. Hoje nós temos em símbolo o pão e o vinho. E o pão é asmo. O vinho é forte, mostrando a pureza e o poder, pureza de vida e o poder do sangue de Jesus Cristo. Você não tem outro poder para rapto, senão a mensagem no entardecer, onde tem ressurreição. Não sei se vocês vão até o fim, né, irmãos? Quando eu pensei que as mensagens estavam acabando, está vindo tudo outra vez. Começando tudo, né? Então 120 do intervalo. Você quer ver quando é a última trombeta? Que eu não vou ler aqui, não tenho tempo. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Ante a última trombeta. Quando a última trombeta soa, os mortos ressuscitam. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Escuta o que o William Branham diz aqui agora. Quer alguém durma com Deus na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ou mesmo na 7ª vigília, que foi a 7ª era. Onde quer que suceda, que sucederá? A trombeta de Deus soará. Só Deus falando
em parábolas. A trombeta de Deus soará. E essa última trombeta soará ao mesmo tempo quando o último anjo estiver pregando sua mensagem, quando se abrir o último selo. Tempo de William Branham. Último anjo, último selo. A última trombeta soará e o Redentor virá para tomar sua possessão. Que através dos selos ele vem com a mensagem para tomar sua possessão, que é a noiva. Não é o rapto ainda. Toma a sua possessão para o rapto. A igreja lavada no sangue. É o 124 para me encerrar. Até agora não está tendo jeito mais. Estou passando a hora. 124, lá no final. Parte C. Ele agora vem com os direitos. Amém. E mesmo aqueles que estão vivos e têm restado até ver sua vinda, não estorvarão aqueles que dormem. Porque a trombeta de Deus soará na última trombeta, quando o último selo é aberto, quando o sétimo anjo houver dado sua mensagem, então soará a última trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estamos vivos, que houvermos ficado, seremos arrebatados juntos para receber o Senhor nos ares. Amém? Quando é que dá a ressurreição? Quando o sétimo anjo estiver pregando na terra. Quando foi a vinda, o sétimo anjo ele está de pé. O sétimo anjo estava ali de pé, na vinda, que foi a vinda do Filho do Homem. O sétimo anjo está ali de pé, ele estava lá atrás, de pé, vendo todas essas coisas. Assim, ainda disse Jesus, assim, diz o profeta melhor, assim como João Batista esteve quando Jesus veio pela primeira vez. Então tem que concordar, irmão. Um precursor para a primeira vinda, um precursor para a segunda vinda. E aqui nós temos uma ressurreição na primeira vinda. Mas você sabe que ressurreição é esta? Esta ressurreição, o que eu estou lendo aqui, é a brecha 248 na nova tradução. É 120 nessa tradução que eu li e 248 na outra tradução. Fala a mesma palavra, só muda os números, né? Deus abençoe. É bom a gente ir aprendendo isto, que a ressurreição tem acontecido, só está faltando agora sair da tumba. Há uma mensagem que ressuscita, diz São Paulo 11, 39 e 40 de Hebreus, para que eles sem nós, não era sem Paulo, a irmã Brana aplicou o que era para o nosso dia, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Irmãos, todos que dormiram nas eras precisavam do sétimo anjo. Todos que dormiram do sétimo anjo até aqui precisam desta mensagem para a ressurreição. Eles estão esperando isso. Eles morreram ali com aquilo, não diga a ninguém. Pensando, quando é que vai aparecer alguém para falar isso? Quando? Aí eles morreram. Para que eles, sem nós, sem a mensagem de João, não sejam aperfeiçoados. Para que o povo dos Estados Unidos, sem a mensagem de Brana, não fosse aperfeiçoado. 7 eras da igreja. Não adiantava. Eu tenho as 7 eras da igreja, mensagem das 7 eras. Sem a mensagem do sétimo anjo, que é a mensagem de perfeição, eles não podem ser aperfeiçoados. Quando é que ficamos sabendo que o novo nome é 7? 7 é adoração. Qual é o número de Deus? Tudo foi pregado exatamente nesse espaço de tempo, que a noiva e Brana é sétimo selo. Não existe um sétimo selo separado do outro. Você não, Brana é um e a noiva é outro. Não.
Brana é um e João é outro. Não. O marido é um, a esposa é outro. Não. O marido e a esposa são um. É a Bíblia. É para cumprir a Bíblia em nós nesse dia. João, Brana e João são um. Senhor, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O Senhor tinha mensagem que o Senhor diz para o irmão Brana: não diga a ninguém. O Senhor tinha esta mensagem para que nós ouvíssemos nesse dia final, para poder aperfeiçoar aqueles que ouviram a mensagem do irmão Brana. Eles estavam aguardando quando é que virá alguém e falará o que o irmão Brana não pôde falar. Outros pensavam: o irmão Brana vai ter que ressuscitar para falar. Senhor, mas a sua palavra é diferente. A sua palavra diz: João, vai ao anjo, toma dele o livrinho, come e pregue a povos, reis, nações. Outra vez, tem que ensinar as nações. Tem que ensinar para eles o que são os trovões, o que é o novo nome. Tem que ensinar para eles o que foi a terceira puxada, quem foi o sétimo selo. Tem que ensinar para eles, Senhor. Como o Senhor disse para ensinar sobre Pai, Filho e Espírito Santo, agora o Senhor está dizendo para João: ensina eles também, povos, reis, nações e línguas. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Posso ver Abraão, era um dia de muito calor. Em sua casa chegou 3 homens, e um era o Senhor. Abraão inclinou seu rosto para o chão e disse: meu Senhor, me darei água e também pão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. Abraão então lavou os pés de Elohim, debaixo do pé de carvalho, comeram com Abraão. Depois aqueles anjos para Sodoma desceu, mas Elohim, o grande Deus, ficou com Abraão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. A história outra
Nesse dia o identificou quando ele pregou os 7 selos por revelação. O mistério de João viu que era Elohim em outro homem aqui, como foi com Abraão. Deus, o grande Elohim, desceu em